Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre a eutanásia nos animais. Eu me inspirei a falar sobre esse assunto porque lá na casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, tem um barulho aqui, sabe? Esse barulho é do meu vizinho aqui, tem uma serralheria aqui perto e graças a Deus ele voltou a trabalhar porque parou esse negócio de não poder trabalhar. Ele e os empregados dele devem estar trabalhando aí para dar conta da demanda que não deve ser pequena, graças a Deus. Ele está trabalhando, então não vai atrapalhar o vídeo não, viu? Desconsiderem se tiverem ouvido o barulho e eu vou adiante com o vídeo aqui falando sobre eutanásia nos animais. Como eu ia dizendo, se não ia dizendo, digo agora, eu colhi esse material. é, não, eu me inspirei em fazer esse vídeo porque lá na casa que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, numa dessas palestras de sextas-feiras lá, o palestrante falava sobre um assunto que não era esse, e uma moça, então, interessada no assunto, perguntou a ele qual era a ótica, qual a visão do Espiritismo em relação à eutanásia nos animais. E ele respondeu, de acordo com a orientação espírita, outras pessoas comentaram também, porque lá a palestra é interativa, e eu colaborei muito pouco, porque é, fui pego no contrapé, fiquei pensando, puxa vida, eu já li sobre isso na doutrina espírita, tem um conceito a respeito do assunto, da, da, da desnecessidade ou do prejuízo que é a eutanásia para a criatura, seja homem ou animal, mas eu queria falar uma coisinha a mais, né? Aí eu falei, vou fazer um vídeo. Colhi o material, então, lendo textos, diversos textos na internet. Não vi vídeos, eu vi textos. Li vários textos na internet, textos espíritas e textos não espíritas. Li um texto também bastante bom, do qual eu me aproveitei bastante para fazer o vídeo de hoje, do Richard Simonetti. Richard Simonetti era um espírita, já desencarnado agora, é, morava na cidade de Bauru, ele era palestrante e escritor espírita. Gosto muito dos livros do Richard Simonetti e me vali dele. Mas também fui à fonte da doutrina espírita, a sua certidão de nascimento, que é o livro dos Espíritos, e lá no capítulo 11, sob o título dos Três Reinos, o nome do capítulo é esse, dos Três Reinos, o subtítulo Os Animais e os Homens, eu colhi bastante material. Aconselho até quem quiser ler, o capítulo é muito bom, né? Acho até que vou fazer um vídeo, o homem e o animal, os homens e os animais, que é o nome do capítulo, né? Do subtítulo, os animais e os homens, melhor dizendo. E é muito bom, porque vai explicar a questão de uma abrangência bem maior, né? Mas vamos ao tópico de hoje, a eutanásia nos animais. A prática da eutanásia é uma morte sem sofrimento, né? O significado, morte sem sofrimento. Ela teria por objetivo eliminar a dor da criatura enferma, homem ou animal, especialmente do enfermo incurável. Trata-se de uma morte assistida e que não deixa de ser, entretanto, um crime diante das leis divinas, porque ela, ela fere os princípios da evolução e do progresso pela encarnação, né? Mas ela é muitas vezes acolhida na legislação humana, ela é permitida na legislação humana. A eutanásia ela é, para os materialistas especialmente, quase um ato lógico, né? Se eles acreditassem realmente na existência do espírito, não seria lógico. É um ato lógico porque eles pensam eles, extinto o corpo, extinto o problema, extinto o sofrimento, extinta a dor. Uma maneira bem simplista. Porém, se ela é uma questão polêmica quando se trata de seres humanos, e as religiões, em regra, a combatem, assim como combatem também o aborto, uma outra espécie de assassinato, não menos poderia, não menos polêmica ela deveria ser em relação aos animais, né? No Brasil, felizmente, existe uma lei, a lei de 2021, lei 14.228, ela proíbe o sacrifício de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos oficiais similares. Quando a enfermidade é incurável e a dor existe, então, volto a repetir, isso justifica, naqueles que são apoiadores da eutanásia, isso justifica o motivo da prática da eutanásia. Mas, sendo bem objetivo, o Espiritismo leciona contra a prática da eutanásia. Tem um texto que fala sobre os animais, do Leon Denis. Leon Denis foi um pensador, um espírita, que viveu de 1846 a 1927. Peguei um pedacinho lá
no qual ele diz que o sofrimento dos animais já é um trabalho de evolução para o princípio da vida consciente, ainda que rudimentar. Quando a gente lê esse capítulo que eu disse, o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver, ainda que de leve colocado lá, a existência da alma coletiva. E o animal pertence a uma alma coletiva. E o sofrimento é um mote de evolução para todos nós, inclusive para os animais. Também para todos nós, inclusive para os animais. Para nós, o sofrimento ainda é em razão da nossa escolha. Para o animal, não. É uma questão da própria natureza, porque eles ainda não têm autonomia. Então, por isso que o Leon Denis diz que o sofrimento dos animais é um trabalho de evolução para o princípio da vida consciente, ainda que essa consciência seja rudimentar. Então, quanto mais bruto, mais embrutecido o animal, mais distante ele está dessa consciência. Quanto menos bruto é o animal, mais próximo ele está dessa consciência. E aí a gente chega nos elefantes, nos símios e nos animais domésticos, especialmente o cachorro e o gato. Né? Então eu peguei esse pedacinho do texto do Leon Denis para poder também enriquecer o nosso trabalho de hoje. O Livro dos Espíritos, ele orienta então que o sofrimento dos animais pela enfermidade se presta a expandir sua consciência e dão à sua alma coletiva um maior conhecimento evolutivo. Aliás, deve ter sido de lá que o espírita Leon Denis se inspirou para chegar à sua conclusão pensador que ele era. E é, né? Porque o espírito é imortal. As dores que vem enfrentar, então, o animal, agitam a sua consciência embrionária e agilizam o trânsito entre a animalidade instintiva instintiva e a razão. E a razão, o exercício da razão, favorece a sua promoção a um ser pensante, porque desperta o espírito. Isso está lá no Livro dos Espíritos. O Espiritismo considera, então, a evolução e o progresso do espírito pelas múltiplas reencarnações. Então, não poderia ser a favor da eutanásia de forma nenhuma, né? E ainda que a eutanásia tenha esse fim dito, entre muitas aspas, dito piedoso para com a criatura que sofre, desde logo então, não seria positivo na ótica espírita a prática desta, porque evitaria o sofrimento, ao evitar o sofrimento do animal, é, evita o seu crescimento espiritual. Porque assim como se rejeita a eutanásia em humanos, porque isso lhe impediria as provas e acrescentaria suas expiações para o futuro, também em relação aos animais, da mesma forma, então, tiraria a oportunidade então de crescimento, repito aí pela terceira vez, ele roubaria a experiência de vida. Eu tenho um amigo, o professor Menezes, ele escreveu um texto bastante extenso, muito, muito positivo, né, sobre esse assunto, falando da alma coletiva, onde ele dá como exemplo a rã que nas suas experiências no cotidiano, dos pântanos, dos rios, dos lagos, ela sofre ataques, ela ataca também para se defender ou para se alimentar, ela sofre enfermidades, enfim, ela leva quando morre toda a sua experiência para a alma coletiva, que enriquece a sua alma coletiva. Então essa experiência de medo, de pavor, de dor, sofrimento, na procriação, na perpetuação da espécie, enfim, ela enriquece bastante a sua alma coletiva, né? Isso colabora então para o crescimento da vida daquele grupo. Ainda que o animal não, daquela alma, melhor dizendo, né? Ainda que os animais não tenham, então, agora dando sequência, ainda que os animais não tenham, então, nada para espiar, não tem nada para espiar, não tem consciência, não tem nada para espiar, porque não são indivíduos, não têm consciência de si mesmo, da sua individualidade, porque não a possuem, eles devem ser ajudados pelos homens. Os animais devem ser ajudados pelos homens, porque nós não devemos ignorar que a lei, sendo de progresso, a lei é de progresso, o progresso ocorre ainda que pela dor. Então nós precisamos ajudar os animais, mesmo eles estando sofrendo, não pela eutanásia, mas pelo carinho, pela apreensão, pelo socorro imediato, por dar a ele aquilo que for necessário. Nós vamos falar disso ainda mais adiante. Penso que eu vou falar sobre isso mais adiante, para encaixar
direitinho no texto de hoje. Então, assim como no passado nós tínhamos nos espíritos a ideia de que eles eram deuses, né? Vendo a cultura ocidental, a Grécia, a Roma, por exemplo, e fala dos deuses da guerra, Deus do amor, Deus da alimentação, Deus do vinho, Deus, não sei, um bocado de Deus, né? Nós não tínhamos condições ainda de concentrar no Deus único todo o poder criativo, né? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, nós não tínhamos condições de fazer isso, então distribuímos para os vários deuses, ou para os espíritos que se manifestavam, a condição de Deus. Os animais também, eles veem em nós um Deus, eles nos têm como Deus. Quando nós somos maus para com os animais, nós somos o Deus do terror. Quando nós somos bons, nós somos o Deus do amor. Né? Então, aqui na Terra, nós temos o dever de amparar, sim, a espécie animal, que são também criaturas de Deus. Porque nós somos, então, os responsáveis por ajudá-los a evoluir e progredir, preservando a vida desses animais e permitindo-lhes uma proveitosa encarnação. Assim como a espiritualidade, né? A espiritualidade superior, ela vem até nós, vem nos ajudar. Vide Jesus, né? Vide Jesus, porque muitos desses espíritos se reencarnam entre nós, como fez Jesus, para nos ajudar. E por que nós não vamos, então, ajudar os animais que estão tão próximos de nós? Né? A proteção aos animais, na verdade, ela não deve ser dada só por nós, espíritos encarnados, enquanto encarnados, mas devemos ajudar os animais. Os animais também são ajudados no mundo espiritual. A gente vê na questão número 600 do Livro dos Espíritos, que os espíritos, vou usar as expressões do Richard Simonet, que diz que os espíritos zoófilos recebem no mundo espiritual e dão proteção aos animais. Ainda que eles tenham no mundo espiritual uma curtíssima permanência, porque quanto mais encarnados eles estiverem, a reencarnação dos animais então é muito rápida, mais rápido eles podem evoluir nas experiências físicas, portanto, enriquecendo a sua alma coletiva, favorecendo no curso do tempo a individualização dessa. Os animais, eu li um texto espírita uma vez muito interessante, que os animais de hoje, no futuro de milhões ou de bilhões de anos, encarnarão como indivíduos num planeta primitivo, como nós tivemos aqui na Terra, num planeta primitivo, com o objetivo então de individualizados ascenderem à condição de angelitude, na qual já persegue, né? Todos nós perseguimos essa condição de angelitude ou de espíritos puros. Então, diante de um caso, vamos citar um caso concreto. Diante de um caso concreto, ah, vou usar o cachorro. O tempo todo aqui vou usar o cachorro como exemplo, porque o cachorro é muito próximo de nós, né? Diante de um caso prático, caso concreto, a enfermidade e a avançadidade de um animal doméstico, por exemplo, nós devemos dar a esse animal o cuidado que nós daríamos a um familiar: carinho, atenção, medicamento, presença, melhorando a sua qualidade de vida, minorando o seu padecimento, minorando a sua dor. E nós, os espíritas especialmente, podemos acrescentar aos medicamentos que o médico veterinário receita orações, muitas orações, água fluidificada, água benta lá na Igreja Católica, né? Pedir a intervenção dos bons espíritos ou dos santos da nossa devoção, caso não sejamos espíritas, em favor do animal enfermo. Devemos. Eu tinha um cachorrinho aqui em casa, ele já faleceu, né? Viveu 16 anos e meio, o Tico. O Tico era um cachorro miudinho assim, né? Não sei qual raça pertencia, mas era miudinho. O Tico, ele tinha convulsões. E nos últimos meses da sua vida, dos seus 16 anos e meio de vida, ele tinha acentuadas convulsões, problemas cardíacos, e cogitou-se até, não nós, né? Mas de minorar o seu sofrimento, a sua dor pela eutanásia. As minhas filhas, naturalmente, não deixariam, né? Porque nem se cogitou nisso entre nós, né? O veterinário provavelmente pensou nisso provavelmente não, pensou nisso como solução para minorar a dor do cachorrinho. Mas minhas filhas não deixaram, nós não deixamos, ninguém deixou. E muitas orações nós fizemos para o nosso cachorrinho, água fluidificada, e ele desencarnou entre nós, na sala aqui de casa, todos nós em volta, né? A minha filha fazendo carinho, e ela constatou que ele desencarnou nas mãos da minha filha, né? Desencarnou.
nas mãos, no sentido do carinho que ela fazia nele enquanto ele desencarnava. Teve eutanásia, não. Progrediu, por certeza, com aquela dor, com aquele sofrimento, a sua alma coletiva, né? Isso, tem um cachorrinho aqui em casa também, é, que, que ele engoliu um espetinho de, sabe esse espetinho de petisco assim? Cenoura, azeitona, carne, esse negócio assim. Tava só, tinha uns pedacinhos de carne. Ele pegou assim da perna da minha netinha, que ela estava comendo, deixou de lado assim. Ele distraído, ele pegou e engoliu direto. Até minha filha viu, mas não deu mais tempo de tirar o espetinho do cachorro. E ele engoliu o espetinho aí imediatamente. A minha filha pegou o cachorro, botou no carro e já levou lá para o veterinário e disse para ele o que tinha acontecido. O veterinário ficou olhando, falou: puxa, mas não é possível, um cachorro engoliu um espetinho, um pedaço de carne com palito e tudo. Ele engoliu. Tem certeza? Engoliu sim. Ele apalpa daqui, apalpa dali, fala: talvez não tenha engolido não, hein? A minha filha tinha certeza que ele tinha engolido. Ele deu lá uns medicamentos paliativos, vamos dizer assim, né? Mas não acreditou muito não. Minha filha ficou vigiando o cachorro. Ele falou para ela: fique vigiando as fezes do cachorro. Se ele engoliu, pode ser que saia. Dificilmente vai sair. Se ele engoliu, provavelmente ele morra. Mas eu acho que ele não engoliu, não. Ficou nessa conversa. Trouxemos o cachorro de volta, minha filha trouxe o cachorro de volta e ficou ali vigiando o cachorro. E orações, né? Lá no centro espírita, minha filha fazia as preces dela, sempre incluía o cachorro, eu incluía o cachorro na prece, pedia para os espíritos aqui nas nossas orações domésticas, pedíamos pelo cachorrinho e água fluidificada para o cachorrinho. Ocorre que ela perseguiu, a, a minha filha pesquisou tanto as fezes dos cachorrinhos, cada vez que ele fazia cocô, e descobriu lá, num dia desses, o palitinho inteirinho, de ponta a ponta, naturalmente, entre as fezes, né? Eu falei: olha aqui, o médico falou que não tinha engolido, e engoliu sim. Pegou o palitinho, botou num plastiquinho, fechou e levou para o médico e mostrou para ele, né? Ele olhou aquilo, ele cuida dos cachorrinhos aqui de casa, nós temos 3, né? Tem a Sophie, tem o Nick e tem a mais novinha agora, que é a Jessie. A Jessie é Yorkshire, o Nick também é Yorkshire. E aí o médico falou: é só Deus mesmo, porque o palito passou pelo estômago, não se afetou pelos ácidos estomacais, passou por todo o trato intestinal, não furou as tripas do cachorro, saiu pelas fezes e saiu inteiro e pontudinho o palito de ponta a ponta, pontudinho. Não morreu o cachorrinho, não se afetou o cachorrinho, através das preces. Alguém vai falar: mas isso é bobagem. Bobagem para você que não era dono do cachorro, que não presenciou tudo isso. Nós presenciamos tudo isso. É um fato, é verdadeiro. Isso ocorreu e é graças às preces. Então nós precisamos buscar também o socorro espiritual, o socorro da água fluidificada. Tudo mercê de Deus, que cuida das suas criaturas. Vai lembrar também que, apesar de aparentemente, falando da eutanásia mais propriamente dito, que apesar de aparentemente os animais não sentirem dor no processo de eutanásia, lá o médico aplica, eu li isso na internet, né? Aplica uma espécie de anestésico e o cachorro então perde as funções de relação com o mundo físico. Depois ele aplica a dose letal e aí o cachorro morre. Apesar então de não aparentar que um barulho danado aqui, não sei se eu já falei disso hoje, essa zoeira aí, não sei se vocês estão ouvindo, é o meu vizinho aqui, ele tem uma serralheria aqui e ficou muito tempo parado com esse negócio de pandemia, né? E agora ele voltou com carga total. Ele e os funcionários dele trabalham de segunda a sábado. Ainda não trabalham no domingo. De segunda a sábado. Isso faz uma barulheira danada. Mas graças a Deus que eles estão trabalhando e ganhando pão de cada dia. Vão adiante, não vão me incomodar não. E que possam progredir com o suor do rosto, com o exercício do trabalho, né? Mas como eu ia dizendo, deixa eu ver o que eu ia dizendo, né? Ah, sim. Apesar de aparentemente o animal não sentir dor com o processo da eutanásia, eles sentem muito medo. Por que sentem muito medo? Porque eles percebem a ansiedade de seus donos, o medo dos seus próprios donos. Isso causa no animal ansiedade e medo. Porque os animais são muito sensíveis, né? Os animais são muito próximos de nós, eles são muito sensíveis. Portanto, melhor praticar a misericórdia com os animais através do medicamento veterinário, através das preces, da água fluidificada. É muito melhor do que sacrificar os animais. Porque nós devemos lembrar, eu ia dizendo isso, vou melhorar, vou dizer
Nós devemos lembrar que o cachorro, por exemplo, ele é muito próximo de nós, é o melhor amigo do homem. E isso favoreceu naturalmente que o cachorro desenvolvesse uma sensibilidade emocional além da nossa compreensão. Então ele sente, sim, sente os nossos temores, os nossos medos, e isso o afeta, isso dá a ele também temor e medo, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. O ideal mesmo, seria que fosse assim, preservando a vida dos animais, mesmo que eles tivessem uma enfermidade contagiosa. Leishmaniose, se eu não me engano, é uma doença muito grave no animal e que as autoridades sanitárias impõem a eutanásia no animal para que esse mal não possa alcançar outros seres, alcançar até mesmo seres vivos, né? Porque na verdade, se quando um ser humano está infectado, o que se faz com esse ser humano? Ele sofre eutanásia? Não, aqui no Brasil não sofre eutanásia, né? O paciente geralmente é isolado e tratado, objetivando a sua recuperação. Menos mal, né? Menos mal, porque senão seria um morticínio danado. Tal o grau de sofrimento que a humanidade, a que a humanidade se entregou, né? É, haveria muito processo de eutanásia. Menos mal, então, que o ser humano é internado e tratado, né? Mas por que não fazer o mesmo com um animal adoentado? A pergunta que o Richard Simonetti faz, né? Será que é por uma questão de financeira, né? Custo financeiro? Será que é por isso? Por comodidade? Ah, esse cachorro vai, eu arrumo outro. Esse gatinho vai, eu arrumo outro. Será que é por isso? Porque o animal é racional? São os questionamentos que o Richard Simonetti deixa no finzinho do seu texto e eu acrescento aqui ao nosso, né? Acrescento aqui ao nosso. É um caso para se pensar, que se refletir, né? Porque não há criatura no mundo, não há criatura de Deus no mundo que não tenha a sua origem espiritual. Todos nós somos espíritos, individuais ou coletivos. Todos nós fomos criados simples, ignorantes e destinados à perfeição. Todos nós chegaremos à angelitude, à condição de espírito puro. Todos nós veremos a face de Deus e todos nós cumpriremos com uma consciência inimaginável pela humanidade do momento a vontade de Deus. Comente ao nosso vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações. Isso é importante para nós. E mercê de Deus, vamos adiante.